Você está me ouvindo? Tô escutando, mas... Pessoal, vocês estão escutando o Flávio aí? Alguém confirma se está escutando o Flávio na live? Fala, Flávio. Ah, agora sim, acho que agora Oi, deu pessoal. certo. Todo mundo escutou, né? Agora? Você tá vendo Agora agora, acho que mano? deu certo. Pronto. É porque um erro técnico aqui. Foi. Erro de principiante, mas a É gente isso. resolve isso fácil. Então vamos lá. Vamos continuar. Você estava falando sobre sua experiência, né, como empresária no setor público, né? E eu Isso. acho que esse problema é um problema que a gente enxerga, identifica na maioria dos empresários, né? Sobretudo nos últimos anos, nas últimas décadas, onde há uma campanha sistemática nessa era neoliberal, em que o Estado foi visto sempre como adversário da iniciativa privada, né? Um antagonista da iniciativa privada, e nessa crise tem demonstrado exatamente que é o contrário disso, que o Estado é essencial na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida... Enfim, que é necessário o Estado para organizar a vida, não determinar tudo, mas, obviamente, regular a vida econômica, a vida social e criar meios para distribuir renda, tudo isso, né? E potencializar o crescimento econômico. Como é que isso mudou sua vida? Então, exatamente. Como eu falei Sua anteriormente, percepção quando eu comecei a minha vida empresarial, eu acreditava que a gente precisava de menos Estado. Eu me chateava muito com o Estado. Eu me irritava, inclusive, porque pagava impostos e eu não entendia muito como isso... Acho, na verdade, não é que eu não entendesse. Eu não sabia, eu acreditava que aquilo não voltava, que eu não tinha retorno nenhum com todo aquele sacrifício. E sempre o dia de pagar impostos era o pior dia do mês. E depois que eu passei a atuar na administração pública, eu pude entender o que é que era feito, o que é que acontecia com o que eu pagava de impostos. Né? A partir do momento que eu passei a atuar na administração pública, eu vi para onde ia tudo aquilo que eu pagava de impostos e eu percebi a importância real do Estado, porque o Estado ele é responsável pela organização da sociedade como um todo. Se o líder, o gestor naquele momento, ele tem uma visão de organizar, em que sentido? A partir do momento que o Estado saiu do isolamento, a partir do momento que a gente teve estradas pelo Estado afora, a economia começou a aumentar. E se a economia aumentou, melhorou para o empresariado. A partir do momento que a educação é potencializada, as pessoas elas estão mais aptas para o mercado de trabalho, porque isso também é um problema do empresariado, é encontrar pessoas capacitadas para os postos de trabalho. Então, a partir do momento que o governo investe em educação, que o governo manda estudantes para o intercâmbio, que o governo faz ensino integral, ele está capacitando muito melhor esse jovem para que ele possa entrar no mercado de trabalho, que ele queira fazer uma faculdade e que ele possa entrar no mercado de trabalho de forma melhor. Então, a partir do momento que o governo investe em saúde, como aqui na Paraíba, se investiu muito em saúde, se abriu 14 hospitais, então a gente teve um hospital de referência de cardiologia e neurologia, que era um grande gargalo. Então, as pessoas começam a ter acesso à saúde, à dignidade, e os nossos funcionários têm para onde ir. Eu tive um exemplo de um colaborador meu que sofreu um acidente no trabalho, e eu pude vê-lo ser atendido no trauma. Eu era secretária de Estado, mas não fui eu que acompanhei ele, foi minha sócia. Ela não falou nada e ele foi prontamente atendido no trauma. Né? Então, isso é você ver como o poder público organizado, como mais Estado, ele ajuda sim na economia e ajuda todos os empresários. Ok. Bom, agora nessa crise, como é que você tem visto assim, qual a atuação do Estado, tanto no plano federal quanto no plano estadual? Como é que os governos eles têm, qual é a sua visão sobre o papel dos governos durante essa pandemia? Né? O governo federal, o presidente da República, ele, obviamente, todo mundo conhece sua atitude em relação ao isolamento social, em relação ao esforço permanente que ele faz para que todo mundo volte a trabalhar, mesmo com os números aí de mortos crescentes, né?
e o sistema de saúde, caso totalmente impactado, em breve vai estar colapsado, né? E aqui na Paraíba, o que nós vemos é muita propaganda, né? O governo anuncia criação de leitos, mas a gente não tem como fiscalizar, inclusive. As pessoas não vão aos hospitais hoje para saber sobre esse número de leitos. Apesar de que, claro, no governo de Ricardo Coutinho triplicou quase o número de leitos em relação ao que existia antes de 2011. Né? Então, isso certamente deu um fôlego importante para o governo da Paraíba enfrentar um pouco essa crise. Mas como é que você vê aí, nessas duas esferas, como os governos federal e estadual estão atuando? Com a sua visão sobre isso? Tá, olha, a minha visão sobre isso, a gente enxerga isso em duas perspectivas. Primeiro, num momento desse, de uma grave pandemia, todo brasileiro, pelo menos eu acredito que muitos brasileiros esperavam que a gente tivesse uma política nacional, né, de saúde, que a gente tivesse uma política nacional de saúde e de economia, mas a saúde, nesse momento, ela está em primeiro lugar, porque a gente está falando de mortes, né? Esse vírus, o problema dele não é nem a letalidade, mas sim o contágio dele, que é enorme, a quantidade de pessoas que vão precisar de UTI e a falta de preparo disso do Brasil todo, né? Da quantidade de leitos de UTI que será necessário se toda a população for para a rua e o percentual que será contaminado e que precisará de UTI. Então, eu esperava que o governo federal ele tivesse feito uma política, né? Ele tivesse se organizado, chamado os governadores e essa política fosse passada do governo federal para os governadores e dos governadores para o governo municipal. E assim o país todo estaria andando no mesmo sentido, como aconteceu em vários países mundo afora. Mas aqui a gente tem que entender uma coisa, que existe uma diferença entre loucura e perversidade. O brasileiro precisa entender isso. E tem gente que diz que o governo está louco, é louco, mas eu não acho que seja loucura, porque o louco ele sofre. O perverso, ele se diverte. Então a gente vê que o país está um caos econômico, está um caos na saúde, né? Não tem uma política nacional nesse momento, e o presidente ele se diverte. O presidente se diverte o tempo inteiro, faz piada, ele faz carreata, faz a aglomeração, e no meio de tudo isso, a gente ainda vê uma guerra ministerial, né? A gente vê os ministros, se troca ministro da saúde 2 vezes, a gente vê a questão que está acontecendo com o ex-ministro Sérgio Moro, e aí a gente já tem que enxergar que alguém que ajudou a manipular as eleições, né? Aí você vê o sistema de comunicação querendo transformar ele em herói. Ele ajudou a manipular as eleições e ele ajudou a fazer com que o país ficasse nesse caos, né? E quando aí, na saúde é uma complexa desconexão. Todo dia que se faz uma fala de peso para que as pessoas vão para as ruas, né? Então a gente passa mais um mês em casa. E cada vez que se manda as pessoas irem para a rua agora, nesse momento que não se está preparado, a economia entra mais em frangalhos, porque não existe economia com várias pessoas mortas, né? E parece que ele fica o tempo todo distraindo as pessoas para fazer outras coisas que não tratar do Covid, da pandemia que é real. O país não está numa ilha, a gente tem estudos no mundo inteiro, né? Então o país não está numa ilha e existem coisas que estão acontecendo e que estão sendo boas aqui bem pertinho. Na Argentina, a Argentina está um sucesso, né? O Chile está indo bem também. Então o presidente se comporta dessa forma. Quando a gente vai para a economia, quando a gente fala da economia nacional, o auxílio emergencial, que era um grande programa de inclusão digital, aí você descobre mais de 40 milhões de brasileiros que não existiam, né? Então você mostra o fiasco, você vê as grandes filas, mas as pessoas vão para a fila, eles vão para a fila de todo jeito. As pessoas simplesmente elas não estão recebendo a orientação, não existe uma campanha publicitária para orientar as pessoas sobre o coronavírus. A campanha publicitária que a gente vê é o nosso presidente mandando todo mundo ir para a rua fazer carreata, né? Então, é uma total desorganização. E agora você vê o vazamento daquela reunião ministerial, que é um absurdo você ver ministro junto com o presidente fazendo uma reunião daquela forma. Toda desconexa, cada um fala uma coisa, né? Que desordenadamente, não tem um plano.
mas ao mesmo tempo era isso que ele dizia o tempo inteiro que faria, né? Então, de fato, é desesperador. Quanto mais você estuda, mais você tenta entender, quanto mais você se aprofunda nisso que está acontecendo no país, é um momento desesperador. E aqui na Paraíba, a gente vindo aqui para o nosso cenário local, eu vejo muito uma coisa, sabe, Flávio? Eu acho que a gente está esperando o doente chegar. A Paraíba está esperando o doente chegar, enquanto a gente podia estar caçando o doente. Podia estar tendo uma política também estadual de atenção básica. Tem poucos municípios, como o município do Conde, você vê fazendo isso. Você vê que a prefeita colocou, você vê nas redes sociais que a prefeita colocou gente para ir atrás dos doentes. Né? Mas a gente devia estar procurando as pessoas, orientando e isolando, não esperando que elas chegassem. E, além disso, elas vão chegar aonde? Né? Porque a gente não tem uma informação concreta em todo o estado, para onde, o que se deve fazer em momentos graves. Né? Eu vejo também uma desorganização da sociedade aqui, uma desorganização da população, porque o governo estadual ele precisa liderar. E liderar não é ser o governador, não é ter um cargo. Um líder, ele é enxergado como líder. Né? Um líder, as pessoas enxergam aquela pessoa como líder. Não importa, você pode ter o cargo que for, que você pode não ser enxergado como líder. Como você pode não ter cargo algum e ser um líder. Exato. Amanda, você foi secretária de Finanças e tem mais ou menos um quadro de como o Estado ele viveu do ponto de vista das finanças. O período que Ricardo foi governador foi um período muito difícil, né? Um período em que o país começou a viver uma crise muito forte e que essa crise se consolidou mesmo a partir de 2015, né? Foi um período muito difícil para a história econômica do país, né? E nesses 4 anos, depois de 2015, Ricardo teve que enfrentar, os governadores, o país todo, né? Teve que enfrentar uma situação muito difícil do ponto de vista principalmente financeiro, né? Queda na arrecadação, enquanto que os custos se mantinham, né? E, portanto, você teve um papel fundamental também nisso, para administrar a Paraíba no plano financeiro. E vem essa discussão aí sobre a Calvário, né? Como é que uma grande questão que a gente precisa conversar, tratar, como é que o Ministério Público, repetindo o que disseram, né, com o ex-presidente Lula, falando de escândalos, e obviamente até agora não conseguiram provar absolutamente nada, né? Como é que é possível essa conta bater? Eles falam que houve muitos desvios na saúde e, no entanto, por exemplo, só para citar o caso da saúde, a Paraíba nunca se expandiu tanto, por exemplo, sua rede hospitalar, número de leitos com UTI, né? Hospitais especializados, como aqui o caso do câncer, lá em Patos, né? Aqui em Santa Rita, o Hospital Metropolitano, que é um dos maiores hospitais do país, né? Então, como é que você vê isso? Você que trabalhou na Secretaria de Finanças e escuta falar, o Ministério Público faz esse tipo que tenta desconstruir um período que foi provavelmente o mais exitoso da história da Paraíba, né? Um governador que quando terminou o governo tinha quase 70% de aprovação, de ótimo e bom, que elegeu seu sucessor no primeiro turno. Como é que é possível compatibilizar tudo isso? Né? Como é que você trataria essa questão? Então, vamos lá. Essa sua pergunta é muito boa e muito instigante, né? Quando eu me recordando aqui, o filme passando na minha cabeça, quando eu assumi a Secretaria de Finanças do Estado, realmente o Estado estava passando por um momento difícil, era novembro. Era uma determinação do governador que a gente aprovisionasse o 13º salário, e naquele ano, quando eu assumi, o 13º não estava aprovisionado. Eu peguei uma secretaria um pouco desorganizada, né? Isso não é culpa do governador, porque tinha um gestor antes de mim. Eu peguei uma secretaria um pouco desorganizada e eu comecei a atender ali todos os secretários, uma grande demanda, cada um com a sua necessidade, e eu passei alguns dias atendendo todos aqueles secretários, fiz um planejamento, pedi uma reunião com o governador e levei para ele, apresentei para ele o meu prognóstico daquilo que eu tinha recebido e a gente traçou uma meta. Né? Então, a meta para aquele ano que eu assumi
era que a gente pagasse o 13º salário e terminasse o ano com o menor número de dívidas possível. Eu assumi dia 16 de novembro, né, e estava terminando o ano. Então, assim a gente fez. Naquele ano, a gente recebeu a repatriação e a gente conseguiu cumprir a meta para aquele restinho de ano. Eu consegui cumprir a meta para aquele restinho de ano. E no ano de 2017, então, aí eu pude ativamente exercer todas as funções. A Secretaria de Finanças, ela é o coração do Estado. E eu tratava com todos os secretários as necessidades das secretarias dele, não no mérito do que eles iam fazer, do que eles iam comprar, isso não era comigo, mas do financeiro necessário para atender as metas de gestão, né? As metas do governo. O que o governo, o que a gente tinha definido nas reuniões de secretário, todas essas metas. Então, assim, eu vi tudo isso com muito espanto. Primeiro porque a gente não tinha dinheiro para jogar fora. Então, tudo era muito pensado, muito pesado, muito medido, todas as ações. A gente tinha reserva para fazer tudo. Quando o Ricardo saiu do governo, ele deixou 300 milhões em caixa, né? Então, alguém que está preocupado em fazer qualquer desvio não vai deixar nada em caixa. Ele vai torrar tudo, porque a preocupação dele é outra, que não gestão, né? Então, a preocupação daquele governo era gestão, era economizar tudo, era planejar as obras. Quando ele lançava um pacote de obras, a gente já tinha aquele valor reservado, que só era gasto para aquilo. E isso tudo me deixou muito espantada, porque eu, enquanto secretária de Finanças, nunca recebi uma determinação de apressar o processo de pagamento de nada. Tudo acontecia dentro da normalidade. Dentro dos valores, inclusive, cada pasta tinha algo estipulado e tinha que se diminuir para sobrar para outra coisa. Então, é espantoso um governo tão operoso ser acusado de tudo isso, porque não dá tempo de você arrumar um estado como o estado da Paraíba foi arrumado, e eu acompanhei de perto isso, porque eu trabalhava muito, eu era gestora de 2 pastas. Eu entrei no Empreender em abril de 2016, em novembro foi promovida, continuei com as 2 pastas, então a gente trabalhava muito. E é espantoso, para mim foi espantoso, ver tudo aquilo, porque não se tinha tempo para outra coisa. Nas reuniões que a gente fazia, eram todas reuniões para definir metas de trabalho, como fazer mais e como fazer mais com menos, né? Eu vivi esse governo de fazer mais com menos, e eu tenho certeza que o governo Ricardo Coutinho ele fez muito, muito com menos. E é tanto que ele saiu do governo e deixou o governo com tudo pago, todos os processos que estavam prontos ficaram pagos, os fornecedores, tudo que ficou pronto ficou pago, e deixou o governo com dinheiro em caixa, né? Então, aí também a gente vê uma desconexão entre o que foi apresentado e a realidade, porque tá lá os extratos, quem quiser entrar no Sagres, quem conseguir fazer essas consultas, vai poder ver tudo isso que eu estou falando, né? Tanto que o governo, o novo governo assumiu e não passou por nenhum problema financeiro, porque ele pegou o governo equilibrado. E isso graças à gestão de alguém que se dedicou inteiramente a isso. Ótimo. A Calvário, ela até agora, né, você veja que a defesa de Ricardo Coutinho teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o Ministério Público da Paraíba, o GAECO, entregue as provas que ele diz ter. Né? Principalmente, aliás, não é prova, pelo menos os áudios, as delações, né, que o Ministério Público incluiu nos autos do processo, mas não entregou a defesa de Ricardo Coutinho, ou seja, os advogados sequer têm condições de rebater, porque não conhecem essa denúncia, os termos dos áudios, das delações premiadas. E outro aspecto importante é que quem lê o processo com atenção vai perceber que a única prova que o Ministério Público diz ter se refere a delações premiadas de pessoas que delataram, de delatores que estavam presos. No caso, por exemplo, do Leandro, ele passou um mês no PB1, né? E saiu de lá imediatamente após ter delatado Livânia Farias, que fez o mesmo. Livânia Farias foi presa, delatada por Leandro, passou um pouco mais de um mês presa e só saiu novamente quando fez a delação, que aí começou a citar o nome de Ricardo Coutinho e outras pessoas. Aliás, a Assembleia toda, quase toda foi mencionada, mas só o Ministério Público só
só denunciou 2 deputadas, uma delas foi presa ilegalmente, que é a Estela Bezerra. Então, como é que é isso? Como é que você, essa vivência que você teve, eu me referi no começo a seus textos, né, que tem sido publicado, o blog do Tião Lucena fez uma série com seus textos, né, por trás da Calvário, que você chama. Isso como é que foi reencontrar Ricardo? E, claro, é um indivíduo, um governador que foi sempre visto, né, pela população. Aliás, até hoje, nada foi comprovado contra ele, né, nada, porque seria fácil, como dizia, só seguir o dinheiro, já que tem tanto dinheiro que foi desviado, segundo o Ministério Público, seria muito fácil apresentar provas sobre laranjas, sobre dinheiro no exterior, como que aconteceram em várias ocasiões aí durante a Operação Lava Jato, né? E com Aécio Neves, com Michel Temer, com José Serra, todo esse pessoal foram encontrados contas no exterior, dinheiro em mala, e com Lula não aconteceu isso, e nem com Ricardo também aconteceu, né? Então, como é que isso impactou? Como é que foi a volta para casa de Ricardo? E como é que vocês, como família, vivenciaram essa situação? Tá. Então, eu me sinto muito à vontade para falar sobre a Calvário, sobre qualquer coisa, e eu quero começar falando sobre Depois disso aí nós vamos falar sobre o seu caso específico, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu vou falar assim como um todo. Primeiro vale uma reflexão, né? Essa Operação Calvário, o problema dela não é a investigação. O Ministério Público está aí para investigar mesmo, a Justiça está aí para, se tiver de condenar e a gente pode recorrer e etc. A questão não é essa, a questão é como ela foi feita, né? É uma operação que foi feita toda midiática, né? O modus operandi dela realmente seguiu o modus operandi da Lava Jato, sempre com a espetacularização, sempre com a exposição das pessoas, com vazamentos seletivos, né? E as pessoas sendo presas antes de serem nem processadas. Porque, para você ter uma ideia, e eu escrevi sobre isso, eles superaram até a prisão do presidente Lula. Porque o presidente Lula, ele teve um processo capenga, horrível, uma sentença horrível, mas ele foi condenado em primeira instância. Eles mudaram a legislação naquele momento, né? A questão da condenação em segunda instância, mas Ricardo nem isso teve. Para se ter uma ideia, Ricardo não existe nenhum processo ainda contra Ricardo. O Ministério Público prendeu ele, depois fez uma denúncia que ainda nem foi aceita pela Justiça. Então, formalmente, nem contra ele, nem contra todas aquelas pessoas que foram presas indevidamente em dezembro, porque em seguida o STJ disse que aquelas prisões estavam irregulares e determinou a soltura de todas as pessoas. Ricardo foi solto antes, né? Ricardo e algumas outras pessoas foram soltas antes, tiveram o habeas corpus julgado antes. Aliás, Amanda, só um parênteses para eu fazer um rápido comentário sobre o habeas corpus. Quem estiver vendo a gente agora, por favor, é um habeas corpus que tem 6 páginas, quer dizer, a decisão do juiz, Napoleão, do STJ, é uma aula de direito que desmoraliza por completo a decisão que mandou prender Ricardo e todas aquelas pessoas no final de dezembro. É algo que é de envergonhar você receber uma lição de direito, de um juiz receber de outro juiz uma lição de direito. Só para relembrar esse fato, que eu acho que vai ficar marcado, né? Quando a Operação Calvário foi estudada de maneira mais profunda pelos historiadores, pelos especialistas em direito, sociólogos, etc., porque é um novelo de situações intricadas que se relacionam, né? Nós vamos ver o tamanho da violência jurídica que foi cometida não só contra Ricardo, né? Márcia Lucena, Waldson Souza, todos, Estela, né? que foi presa ilegalmente. A Constituição do Estado e a Constituição Federal proíbem. Tem uma decisão do STF que foi tomada o ano passado mesmo, um pouco antes da decisão de prender Estela. Estela foi presa, a Assembleia decidiu que Estela deveria ser liberada,
o juiz mandou a Estela dormir na prisão e ainda fez uma audiência de custódia e disse lá, audiência com custódia, que só liberaria Estela quando houvesse uma decisão do desembargador Ricardo Vital. Quer dizer, é algo absolutamente de uma ilegalidade sem tamanho, de uma violência jurídica ninguém, assim, de canto nenhum. Você quer punir, você percebe que é uma punição antecipada. Parece que essas pessoas, eles precisavam punir essas pessoas e pelo direito talvez não seja possível, então vamos fazer aqui a punição antecipada, vamos prender, porque de fato a prisão da deputada era totalmente arbitrária, né? Teve outro caso aqui na Paraíba de outro deputado que teve uma operação com ele e o Congresso resolveu se ele poderia ou não, né, se aquilo com ele ia continuar ou não, mas no caso da Operação Calvário, não. Então, as etapas foram puladas, né? Então, me parece que é uma necessidade de uma punição antecipada. E isso não está certo. O certo é certo. O certo é que o processo aconteça da forma correta, que as pessoas que investiguem, se tiver de fazer uma denúncia, faça, apresente as provas dessa denúncia, permita que as pessoas se defendam no âmbito da justiça. O processo vai acontecer aqui na primeira instância na Paraíba, depois ele vai para a segunda, para a terceira instância, e é assim que os processos acontecem. Esse processo não aconteceu dessa forma. E o que eu quero chamar a atenção para isso? E aí, você perguntou sobre os meus textos, e eu vou te dizer o porquê que eu resolvi escrever aquilo. Eu sou uma pessoa, Lúcio, que eu tenho um senso de justiça enorme. E eu sou muito temente a Deus. Assim, eu nasci, eu sou daquela que fiz primeira comunhão, 2 anos na igreja, blá, blá, blá. E determinados momentos da minha vida, determinadas decisões que eu tive que tomar na minha vida pessoal foram doloridas para mim por conta da minha religiosidade. E eu sempre me voltei muito para isso. Sempre pedi muito, muito discernimento, muita sabedoria, porque isso mexe com a família inteira. E depois que aconteceu tudo aquilo que foi espetacularizado, que a gente voltou de viagem, que Ricardo foi conduzido à prisão, e depois ele saiu da prisão, e eu sempre buscando entender e passar por esse momento da melhor forma. E foi quando, numa missa, eu tive uma inspiração na homilia do padre. Ele falou que a gente não pode passar por um momento difícil deixando o braço, a perna, porque depois a gente vai viver, mas sem braço, sem perna fica difícil. Então a gente tem que passar de cabeça erguida. E foi quando eu resolvi escrever esse texto, mas não por mim. Nem tanto por mim. Eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, e eu vivo tudo que eu tiver de viver. Eu vou viver todos os dias, tudo que eu tiver de viver, dia após dia. Do jeito que eu estou aqui falando com você, eu recebi a denúncia que fizeram contra mim sexta-feira passada e eu vou viver dia após dia, porque é isso que eu sei que eu tenho que fazer na minha vida. Mas muito mais pelas outras pessoas, porque isso acontece de uma forma na sua vida tão avassaladora que você se acua, você fica dentro de casa escondido, debaixo do sofá, entendeu? Porque você está condenado. A mídia lhe condena de uma forma, nem existe um processo contra você e você já está condenado à prisão perpétua e se puder ser apedrejado na rua. E eu pergunto a quem está me ouvindo agora, e se fosse com você? Se fosse com a sua família? Porque um político, muitas vezes, a gente acha que o político é um personagem, que é aquele... Não, ele é uma pessoa, carne e osso, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem pai, ele tem irmã, ele tem mãe, ele tem irmãos, ele tem sentimentos, então ele é uma pessoa igual a todas as outras das pessoas, ele sofre, ele sente, ele é feliz igual. Então, eu resolvi escrever para mostrar isso, que por trás daquilo tudo que a imprensa estava dizendo, existiam pessoas, e que pessoas não podem ser tratadas dessa forma. Existe uma Constituição, existem direitos, e esses direitos eles devem ser respeitados. Independente de quem seja a pessoa, se for o presidente, o governador ou uma pessoa de situação de rua, esse direito ele tem que ser respeitado. E no âmbito desta operação, esses direitos não foram respeitados. Então, eu resolvi escrever para ver se as pessoas podiam perceber isso que aconteceu. Então, eu detalhei passo a passo ali, né? Tá no meu blog também, tá no blog do Tião, tem coisa também no seu Facebook. É interessante que quem quiser conhecer um pouco, leia aquilo que está escrito, porque mostra que tem famílias que tiveram crianças que passaram por busca e apreensão 2 vezes, tiveram crianças que tiveram seus nomes divulgados,
entendeu? Tiveram suas famílias expostas. Então, não é dessa forma que acontece. Se alguém busca por justiça, busque, ok, é o seu direito, mas busque pela justiça seguindo a Constituição. Porque a gente está falando de pessoas, então não é porque foi político, ou porque se você não gosta de alguém politicamente, se você tem uma oposição política de alguém, vá para o campo da disputa da política. A política se discute no campo da política. Então, se eu discordo de determinado político e eu quero estar no lugar dele, quero derrotá-lo, eu vou para a política. Eu vou entrar na disputa e vou derrotar com as minhas ideias. Eu vou convencer a população que a minha ideia é melhor do que a dele. Agora, eu não posso simplesmente criar um processo, uma investigação espetaculosa, passar dos trâmites, entendeu? Eu não posso simplesmente tornar uma denúncia, uma sentença. A sentença é muito distante. Então, nós estamos agora no mês de maio, terminando o mês de maio, e aquelas pessoas lá de dezembro que foram presas, muitas passaram mais de 2 meses presas, não existe nenhum processo formal ainda, porque a denúncia não foi aceita ainda. Por quê? Porque existem fases do direito que são importantes serem respeitadas. Os advogados estão aí, que estão nos ouvindo agora. Eu não sou advogada, eu sou contadora, com muito orgulho. Um beijo para os meus amigos contadores, a minha classe, né? Mas o regimento do direito ele precisa ser respeitado, porque senão a profissão do advogado não vai precisar mais existir. O Ministério Público vai denunciar alguém e ele vai direto preso, condenado e acabou o processo todo. E não é assim que funciona. Então, assim, sobre tudo isso que aconteceu, eu tenho isso para dizer, que ninguém está dizendo que não pode ser investigado, que Ricardo, que eu ou que você não pode ser investigado. Todo mundo pode ser investigado, né? Mas todo mundo tem o direito à ampla defesa e ao contraditório. E muito mais do que isso, tem o direito de conhecer o processo pelo qual você está passando. Então, nós, população, a gente não pode sair simplesmente, escutar uma notícia e sair julgando as pessoas dessa forma. Hoje, eu sei que você queria falar disso agora, mas eu vou antecipar um pouquinho rapidinho. Eu recebi meu pai, ele é cardíaco, ele é hipertenso, ele fez 2 safenas, uma mamária, e ele não sabia do que tinha acontecido comigo, porque eu não disse. E hoje ele me ligou, muito preocupado. Quer dizer, você faz com que a família de alguém, meu pai pode ter um troço, podia morrer por receber essa notícia, certo? De que eu fui denunciada por um processo que não tem prova nenhuma contra mim lá. Estou sendo denunciada porque eu fazia parte do conselho, certo? Eu fazia parte do conselho de Unifesa e não era pouco porque eu queria fazer parte do conselho de Unifesa, eu fazia parte do conselho de Unifesa porque estava dentro das minhas atribuições, certo? E sou casada com o Ricardo Coutinho. Então, está lá dentro da minha denúncia que eu sou casada com o Ricardo Coutinho. Qual é o crime de eu ser casada com o Ricardo Coutinho? Eu tenho muito orgulho de ser casada com ele. Não é crime nenhum. Tá aliás, na época você nem era casada, Na né? época eu não era casada com ele, na época eu era divorciada. Nós nos casamos em 2019, né? A gente tem toda a documentação que comprova isso, inclusive. Mas eu estou querendo lhe dizer o seguinte, que meu pai, ao receber essa notícia, da forma como ela sai na imprensa, porque parece que eu estou condenada, eu simplesmente... Por que eu fui denunciada pelo Ministério Público? Eu fui denunciada pelo Ministério Público porque eu trabalhava no governo do Estado. Então, se isso fosse uma causa trabalhista, seria na Justiça do Trabalho. Se isso fosse um divórcio, seria na Justiça da Família. Como eu trabalhava no governo do Estado, o órgão competente para fiscalizar o governo do Estado é o Ministério Público. Então, ele fez lá a investigação dele, achou que aquilo era prova e me fez uma denúncia. E eu agora vou ter direito de me defender. Meus advogados estão trabalhando para isso. Mas o que é que a imprensa joga aí nos 4 ventos? Ricardo Coutinho e esposa são denunciados como isso fosse uma sentença de condenação. E não é uma sentença de condenação. Então, essa denúncia podia ter matado meu pai. E quem paga a morte do meu pai? Podia ter feito meu pai ter um infarto. Outro. Porque meu pai não é desse mundo. Meu pai é um empresário, uma pessoa humilde que cresceu na vida, mas que não está dentro da política. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. As autoridades elas precisam ter esse cuidado, porque existem famílias por trás de tudo isso. Então, a gente não pode sair condenando quem não está condenado. A gente não pode usar o achismo. Uma moça se dirigiu nas minhas redes sociais, eu acho que ela nem tinha escutado o meu vídeo direito, e ela disse assim, por que você defende Ricardo Coutinho? Eu disse, olha,
Eu defendo quem eu conheço, eu me defendo e defendo quem eu conheço. Então, se você está dizendo que político não vive com o que ele ganha, diga qual é o político que não vive com o que ele ganha e apresente a prova. Aí ela disse que não precisa de prova. Você está entendendo o que é que a sociedade está se transformando? A gente está consumindo uma embalagem de que você pode sair dizendo o que você quiser de todo mundo, qualquer absurdo, e não precisa de prova, porque aquela pessoa, alguém determinou e a imprensa toda resolveu falar algo daquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente está falando de vidas de outras pessoas e tudo isso impacta. Então, a imprensa que prolifera isso da forma que faz, deve ser por dinheiro, mas essa imprensa também tem família. Eu vi até um rapaz, numa época dessa, que vivia dando esse tipo de notícia e fizeram uma denúncia contra ele, né? E eu nem sei o nome dele, mas eu vi essa notícia, o rapaz perdeu o emprego, salvo engano, e depois foi visto que aquela denúncia não existia. Então, a gente às vezes termina fazendo as coisas com os outros, mas a situação pode bater na nossa porta. Então, eu queria deixar essa reflexão. E se fosse você que está condenando quem nem processo tem ainda, antecipadamente, se fosse com você, se fosse com alguém da sua família, você agiria dessa forma? E no seu caso, nesse caso, vamos tratar agora dessa, já estamos tratando disso, né, da denúncia contra você. Eu li a denúncia, né, no seu caso, a primeira estranheza é perceber que a primeira denúncia que foi feita em janeiro, né, contra aquelas pessoas que foram presas em dezembro, a questão do Lifesa, que é o laboratório do governo do Estado, né, o Lifesa é citado 60 vezes na denúncia. Em nenhum momento você aparece lá, né, nas situações que o Ministério Público descreve lá. Agora, estranhamente, depois que você começou a fazer esses textos, a fazer críticas ao modus operandi que foi adotado aqui na Paraíba na condução da Operação Calvário, e começou a fazer vídeos também, é que, de repente, seu nome aparece e, como eu disse, eu li a denúncia. De que maneira? Numa conversa gravada pelo empresário Daniel Gomes, né, em que é tratada a substituição de um nome de Tatiana Domiciano, que era da Cinep, que a Cinep saiu da empresa, e a indicação de um nome do governo do Estado, que seria o seu nome, né? E pronto, e só. E isso é razão para apontá-la como pertencente a um OCRIM, né? Simplesmente porque você é esposa de Ricardo, era, segundo eles, à época, companheira, eles usam o termo companheira, eles usam de Ricardo Coutinho. O termo cônjuge. Isso. Então, não há mais nada, nada na denúncia, nada, absolutamente nada, é isso só. Né? Da mesma maneira que eles usaram uma gravação do empresário, em que Ricardo e o Daniel conversam sobre o interesse de Ricardo em ir a um show em São Paulo e no Rio, né? No Rock in Rio, e se discute lá e depois o Daniel diz, não, os ingressos já foram esgotados. A Ricardo diz, não, eu queria também ter um show em São Paulo e tal. E nada disso, porque e aí isso é apontado como facilitação, né? Só te interrompendo, com relação a isso aí que você está falando, tá lá no meu blog, Ricardo foi acusado de ter ido para um show que ele estava na Paraíba, no PSB, uma reunião um dia antes ele estava em Alhandra, e no outro dia ele estava aqui na Paraíba, e ele saiu no Fantástico. Pois é, saiu no Fantástico porque ele tinha recebido essa vantagem de ir para esse show. Então é isso que eu estou falando. Gente, vamos perceber, vamos ler as coisas, porque eu li muita coisa da Operação Calvário e é muita coisa repetitiva. A denúncia contra mim, eu vi um resumo, meu advogado me mandou um resumo e é exatamente isso que você está falando, mas chamam a atenção. Não tem meu CPF, não tem meu endereço, não tem o nome da minha mãe, não tem o nome do meu pai.
só tem o meu nome e que eu sou cônjuge de Ricardo. Quer dizer, eu não sou ninguém. Eu apenas sou alguém que sou casada com o Ricardo e por isso eu sou denunciada, entendeu? Então, assim, é uma coisa feita... parece que, sabe, foi feito de qualquer jeito e pronto. Então, é isso que eu estou te falando. Investigar tem-se o direito. Todo mundo tem direito de investigar. Eu também tenho o direito de botar uma ação contra você, ou numa relação de trabalho, alguém também tem direito de botar uma ação, mas todas essas ações são elencadas as provas, a outra parte recebe o processo, olha o que tem de prova e contra-argumenta na justiça, e aí depois vai para o juiz, ele vai sentenciar, dependendo da sentença dele, vai caber um recurso por parte do Ministério Público e por parte da parte, e essa peça vai andar. E então só depois disso tudo vai acontecer um julgamento ou uma absolvição. Então, o que a gente não pode, o que não pode acontecer, e a população não pode achar normal, porque se a gente começar a achar tudo normal, daqui a pouco vão pegar você na sua casa e trancar você numa cadeia, e depois isso vai ser discutido. Então, se a população começa a achar isso normal, isso parece uma certa ditadura. Eu não gosto de você aqui, então eu vou acabar com você ali. E nesse caso aí com a gente, parece que é uma tentativa de massacrar de processo. Então, eu vou encher de tanto processo, eu vou atingir todas as partes, eu vou agora atingir a esposa deles, então eu vou atingir todas as partes para que a pessoa não tenha o poder de reagir. Essa é a ideia. É assim, é a certeza que eu vou acabar com você. Mas eu sou muito tranquila com relação a isso, sempre digo o seguinte, quem sabe por onde andou não tem nenhum problema. Vamos para frente. A única coisa que e até eu peço a respeito, né? Eu acho que a imprensa tem que respeitar as pessoas. Então, ela pode noticiar que eu fui denunciada pelo Ministério Público de forma a explicar às pessoas que eu terei o direito de me defender e que aquela denúncia não é uma sentença, é apenas uma denúncia. Quem sentencia não é o Ministério Público. Quem sentencia é um juiz, né, um desembargador, e depois acontece todos esses recursos que eu falei, que eu nem sei todos quais são, porque, como eu disse, não sou advogada, mas eu sei que existe o rito processual. Se eu sei que existe, a justiça também sabe. E a imprensa, né, você tem seu blog, você escreve, então eu acredito que quando você vai escrever sobre um assunto, você pesquisa para saber sobre o que você está escrevendo, para escrever da forma correta, para comunicar isso da forma correta. Não é assim que acontece? Então, eu vejo muito isso dessa forma, né? Voltando com relação a essa denúncia que me foi feita, é uma denúncia absurda, eu recebi com muita indignação, de fato. Meus advogados estão tratando dela, né? Você pode tecer sobre o que é que tinha nessa denúncia, e eu volto a dizer, eu hoje ser casada com o Ricardo não é nenhum crime. Não é nenhum crime estar lá na denúncia, como sendo, e também eu ser do Conselho do Lifesa também não é crime, né? A prova que tem lá é uma assinatura minha de uma ata de participação de uma reunião aberta, onde tinha ata. Você imagina se alguém está cometendo um crime numa reunião com uma ata. Imagine se eu estaria cometendo um crime assinando uma ata de uma reunião que é registrada em cartório. Então, você pense, né, se isso é um crime, se alguém que participa de uma reunião, de um conselho, de um determinado órgão. Agora, se eu não trabalhasse no governo do Estado, da Paraíba, e fosse do Conselho de Defesa, certamente eu estaria cometendo crime. Mas eu fazia, era secretária de Finanças do Estado da Paraíba e participava do Conselho de Defesa como participava do Conselho do FUNSEB. E como vários secretários, eles sabem, nós temos por obrigação de participar de conselhos, porque se faz necessário para a administração pública, não é uma invenção de ninguém. E eu nunca recebi nenhuma vantagem por isso. Existe uma coisa chamada Jeton, que ela é paga para os secretários que participam desses conselhos, porque eles não estão na atribuição da nossa pasta, eles geralmente estão na atribuição de outra pasta, então requer mais tempo, trabalho, a gente tem que estudar para isso. E nem Jeton eu recebi apenas o meu salário. Eu trabalhava no Estado em duas secretarias, diga-se de passagem, eu acumulava a Secretaria de Empreendedorismo e a Secretaria de Finanças e recebia o salário da Secretaria de Finanças, né? E nunca recebi uma Jeton, nunca recebi vantagem nenhuma. Então, muito tranquila para falar sobre isso. Se o Ministério Público achou por bem de me denunciar, ok, eu não posso fazer nada, posso só me indignar e me defender. Estou indignada e também estou me defendendo. Eu não, né? Os advogados estão trabalhando na minha defesa. É só o que me resta. E
dizer para quem está me ouvindo e principalmente para o meu pai, que a gente agora está nesse momento de pandemia, tem que ficar longe. Pai, tá tudo bem, não se preocupe, isso vai passar. Porque como eu falei até no vídeo que eu disse, Flávio, toda briga acaba. E essa briga, ela está perto de acabar, eu tenho certeza disso. Ela está perto de acabar. As lutas vão continuar e teremos muitas lutas gostosas pela frente. Mas essa briga vai acabar e está próximo de acabar. Bom, já que você está com essa esperança que eu não compartilho ainda, né? Eu sei que o processo parece que quando chega nas instâncias superiores ele não tem a mesma, né? Como eu citei o voto, aliás, eu citei o voto do ministro Napoleão Maia do STJ, que foi acompanhado também na votação no plenário, né? Só para interromper, quando eu digo que a briga está perto de acabar, eles vão denunciar de tudo que eles desejarem, aí assim acreditarem e vai passar, depois que acaba essa espetacularização toda, vai passar para a parte processual, e aí os técnicos, que são os advogados, vão se debruçar sobre o trabalho e vão trabalhar, né? Assim, nesse sentido também. Você acha que tem uma... É claro que... mas é uma suposição a partir dos fatos, né? Sim. Quer dizer, o que é que motiva uma violência jurídica como essa que nós estamos acompanhando aqui na Paraíba? Porque me parece que, por exemplo, o que nós observamos no caso da Lava Jato é que a Lava Jato alcançou seu auge com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas depois que o Sérgio Moro deixou de ser juiz para ser ministro do principal beneficiário da condenação e da prisão de Lula, né? Que foi Bolsonaro, isso deixou a máscara cair. Mas não só isso, quer dizer, as revelações da Vaza Jato lá do Intercept Brasil mostraram ao mundo o comportamento, a associação de juiz com magistrado, né, que é algo absolutamente inaceitável em qualquer sistema jurídico, né? É como se numa partida de futebol o juiz pudesse combinar com um dos times como ele deveria fazer o gol, né? Que seria, no caso, chegar à prisão de Lula e de outras pessoas. Então, a Lava Jato perdeu, entrou no descrédito, né? Tem perdido várias batalhas aí enquanto isso aqui na Paraíba nós temos a Calvário que avança, né? Que continua fazendo essas denúncias, fatiando, nós vamos ver aí vários processos, várias denúncias serem feitas pelo Ministério Público exatamente para criar mensalmente um fato político para que as pessoas continuem a falar sobre Calvário, sobre corrupção, né? Isso certamente, provavelmente até próximo da eleição. Então, e você, como é que você encara tudo isso, assim, no plano do futuro, observando o que pode vir pela frente? Olha, é uma coisa que a gente sempre conversa aqui em casa e que eu tenho essa percepção, sempre tive. Se a ideia da Calvário foi tirar Ricardo da política, a gente precisa observar uma coisa. Ricardo foi eleito o melhor governador do Brasil, foi, sem dúvida, o melhor governador dessa Paraíba. Dificilmente alguém conseguirá bater a marca dos resultados dele, né? E ele fez uma escolha. Ele escolheu, né, em nome do projeto político dele, se ele fosse uma pessoa tão gananciosa por poder, por qualquer outra coisa que às vezes as pessoas falam sem conhecer a essência dele, ele teria sido senador fácil. Certamente teria sido o senador mais votado da história aí da Paraíba e, quiçá, né, do Nordeste, não sei nem explicar. Mas ele seria, com certeza, senador. Então, ele fez a opção de, naquele momento, sair da política de mandato. Então, não vai ter operação nenhuma que tenha o gosto de dizer eu tirei Ricardo da política de mandato, porque Ricardo saiu com as pernas dele. Ele decidiu sair da política de mandato naquele momento. Não significa dizer que ele não vai voltar ou que ele vai voltar, isso é uma decisão dele. Mas, naquele momento, a decisão foi dele. Ele é uma pessoa tão particular, tão diferente de todo mundo, que ele faz o inverso do que todo político faria. Ele decidiu isso naquele momento. Então, e da política, ideia, ele nunca vai sair. Ricardo é um estadista. Eu tenho o maior orgulho de ser casada com um dos maiores estadistas do país.
Eu tenho a oportunidade de acompanhar ele em muitos eventos e escuto falas de gente do Brasil e quiçá do mundo. E Ricardo é um grande estadista, então ele tem essa formação, ele cresceu com isso, ele foi formado, então ninguém vai apagar isso, não vai ser nenhuma operação que vai fazer ele se calar, ou ele parar de levar para o Brasil a ideia dele de político. Então, política e mandato são duas coisas distintas, né? E eu vejo muito uma necessidade de acabar com a imagem dele. Mas isso é impossível, porque essas marcas estão nas pessoas. A gente quando anda, quando sai, quando conversa com as pessoas, a gente ouve o testemunho da pessoa. A pessoa que teve lá sua estrada passando na sua porta nunca vai esquecer de Ricardo Coutinho. A pessoa que teve o filho que foi fazer intercâmbio no exterior nunca vai esquecer de Ricardo Coutinho. A pessoa que teve a oportunidade de ser atendida no Hospital Metropolitano nunca vai esquecer de Ricardo Coutinho. A pessoa que, as pessoas que foram incluídas no governo de Ricardo Coutinho, as políticas de gêneros todas que aconteceram, a cultura que foi incentivada, ninguém vai esquecer disso. Por quê? Porque são coisas marcantes. Eu vejo uma imagem assim muito clara na minha cabeça de um dia que foi lindo, que foi um dos últimos eventos que teve de Ricardo enquanto governador, lá naquele centro de convenções, mas a diversidade ali não tinha ninguém de terno e gravata, ninguém chique, não. Ali tinha povo, minha gente. E povo tá num canto desse porque reconhece o que aquela pessoa fez. Então, não existe operação, não existe processo, não existe denúncia que vá acabar com o que ele fez. O que ele fez não é uma maquete. Ricardo não pegou e fez um PowerPoint, botou o PowerPoint lá e disse, eu vou fazer isso não. Ele fez, ele disse, ele chegava num canto e dizia, eu vou fazer essa estrada, daqui a 8 meses eu vou inaugurar. Daqui a 8 meses ele estava lá com sua equipe inaugurando a danada da estrada. E esse testemunho você replica pelo estado inteiro. Eu vou botar água aqui, quando vir a água chegava. Eu vou fazer a Transparaíba, quando vir estava lá a Transparaíba sendo feita. Então, isso não se apaga. Tá aqui, eu tô vendo aqui o pessoal me lembrando das coisas, porque é tanta coisa, o Hospital do Mamanguape, é tanta coisa. Obrigada, viu, Maria Rosana? É tanta coisa que a gente termina que não consegue lembrar de tudo. Mas, assim, eu andando, às vezes, no canto, doutora, eu peguei um empréstimo empreender, eu trabalhava antes sozinha, agora eu tenho 4 funcionários. Olha só, você acha que essa pessoa vai esquecer de Ricardo? Nunca, jamais ela vai esquecer, porque são políticas de inclusão social, entendeu? São coisas, de fato, que mudam a vida das pessoas. Então, eu me apaixonei no trabalho público, foi por isso que eu me apaixonei, foi pela possibilidade de trabalhar em algo que modifica a vida das pessoas. E eu vou lhe dizer uma coisa, viu, bichinho? Como diz aqui, eu trabalhava feito um burro de carga, porque 2 secretarias não é brincadeira, não. Eu trabalhava só a gota. Olhe, era sábado, domingo e feriado, de manhã, de tarde e de noite. Trabalhava muito, mas eu trabalhava com um prazer danado, porque a gente via tudo acontecer. O orçamento democrático era uma ferramenta assim linda, encantadora. Você tá lá, numa cidade lá no interior, e ver a população reivindicando seus direitos. E o melhor era ver que no próximo orçamento democrático a gente ia lá e fazia o que era decidido naquela audiência. Então, e é uma coisa que Ricardo fala muito, e Tião está aqui, ó, me lembrando, reconstruiu o Camará. Muito bem, Tião. E você vê Ricardo recontando do começo do orçamento democrático, porque eu não tive o prazer de estar nesse governo desde o primeiro dia, eu cheguei já do meio para o fim, e ele dizendo como percebeu aquela mudança, que os primeiros as pessoas estavam meio revoltadas, o segundo as pessoas começaram a acreditar, e depois a gente via os jovens segurando. Eu me arrepio, estou toda arrepiada aqui falando disso. Eu via uma estudante de escola pública pegar uma camisa, balançar a camisa e dizer, eu tenho orgulho de ser estudante da rede pública do estado da Paraíba. Passei no vestibular para o que eu queria, lá na faculdade de Minas Gerais, lá no céu, tá entendendo? Então, isso, ninguém, não adianta. Não tem operação, não tem nada que vá fazer acabar com isso, porque isso tá na vida das pessoas, tá na vida de quem andou, de quem sentiu a mudança, entendeu? Então, assim, se a ideia era tirar Ricardo do mandato, ele saiu sozinho. Acabou. Essa ideia não vai conseguir ser concretizada porque ele saiu sozinho e se quiser voltar, ele vai lutar para isso.
Isso aí é uma questão dele, que tem que resolver. Então, se a ideia fosse essa, não vai poder ser atingida. E se a ideia for destruir a imagem dele, manchar ele como pessoa, como político, por tudo isso que eu falei e por muito mais, porque se eu for dizer que tudo que ele fez acontecer aqui no estado, a gente vai passar aqui até amanhã, essa live ou mais tempo, aqui elencando isso, o viaduto do Geisel, a reestruturação da polícia, todo o equipamento da polícia, eram ações em todas as áreas. Não existia assim, o foco do governo é só isso. Não, era escola nova, era estrada, era adutora, era água, era barragem, era política social, era saúde, educação. Então, em todas as áreas, não tinha agenda, ele não tinha agenda para conseguir inaugurar tudo que ele tinha que inaugurar. Então, você imagine isso, né? Então, isso não se apaga, não se tira, não se mancha, porque foi uma coisa construída, e não foi construída só nesses 8 anos que ele foi governador, não. Foi construída ao longo da vida dele toda como político, né? Porque ele começou como vereador, depois foi deputado, depois foi prefeito, e eu posso ver aqui nessa nossa live várias pessoas dizendo: eu quero votar em Ricardo Coutinho para prefeito de João Pessoa. Isso é o quê? Saudade da gestão dele, que cuidava das pessoas, né? Saudade de quem cuidava das pessoas. Então, é isso. Então, assim, eu não sei qual é o objetivo, eu só digo que se era um ou se era outro, não pode ser atendido. E se alguém disser, mas o objetivo disso é fazer justiça. Justiça não se faz dessa forma, querendo punir as pessoas de forma antecipada. A justiça tem um rito e esse rito precisa ser respeitado. Os advogados podem falar melhor do que eu sobre isso, mas se tiver algum advogado que concorde com essa forma de processo, levante a mão. Eu acho que tem que parar para repensar, porque se a justiça continuar dessa forma, como é que os professores vão dar aula? O que é que eles vão ensinar para os seus alunos, né? Os professores de processo civil, de direito penal, o que é que eles vão poder ensinar para os alunos? Como é que eles vão formar os novos advogados que vêm por aí? Então, justiça não se faz dessa forma, justiça se faz obedecendo à Constituição, em primeiro lugar, e os ritos processuais que devem ser seguidos. E se foi por esses 2 motivos, eu acho que eu consegui responder, né, sobre a minha perspectiva, sobre a minha ótica. Hoje, antes, a minha ótica é uma mistura de uma pessoa que contribuiu com o governo e hoje uma visão do meu marido, da pessoa que eu convivo, uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa sem nenhum tipo de frescura, com um coração enorme, que pensou a vida inteira no povo paraibano e, por pensar no povo paraibano, acreditou no projeto e preferiu não sair naquele momento. Ele achou que não era o momento adequado, né? E decidiu ficar lá até o fim. A gente só tem 1 minuto, a live está acabando. A gente já está aqui há 1 hora, só eu vi aqui agora, que mostrou. Então, é isso. Bom, Amanda, como você alertou, eu acho que tem muito assunto ainda, mas eu acho que a gente pode marcar uma próxima live. A gente pode ver em outra ocasião, né? Se for isso, mas eu acho que eu ia perguntar aqui sobre sua saída do governo, mas isso aí pode ser deixado para depois. Flávio, a live no Instagram vai acabar, porque só tem 1 minuto, e a gente pode continuar aqui no Facebook, e enfim, quem conseguir migrar dessa plataforma para o Facebook, a gente consegue continuar. O que você acha? Pode ser. Bom, de todo jeito, vamos nos despedir a todo mundo que participou da live, que veio. E desculpe aí os erros eu vou mandar um beijo para minha mãe também, de principiante. Ela viu que ela tá ali batendo palma para mim. Eu falei do meu pai, tem que falar dela também. Então, beijo mãe, beijo pai, beijo a todo mundo aí que está aqui com a gente. Então, sobre a minha saída do governo, só vou aqui reforçar, a live no Instagram vai acabar, eu vou terminar de responder essa pergunta no Facebook, e depois a gente volta, a gente vai ver se marca outra live e continua conversando, tá? Então, vou já me despedir aqui de todo mundo do Instagram e continuar respondendo aqui essa pergunta no Facebook. Quem puder, corre lá, muda de plataforma e acompanha, que eu vou responder mais essa pergunta. Tem uma sala de vídeo, inclusive, que eu criei no meu Facebook, e você acompanha também pelo seu perfil, né? Pronto, exatamente. Então, respondendo... Então, beijo para todo mundo do Instagram e corre lá pro Facebook para a gente continuar. Então, deixa eu te falar sobre a minha saída do governo.